Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, povo de Deus. Quem está feliz com Jesus nessa noite, diga glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas nessa noite, porque Ele merece. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Louvado seja o nome do Senhor. Senta glorificando ao nome desse Deus tão maravilhoso em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Quem está feliz nessa noite? Oh, glória. Queridos, eu quero nessa noite trazer uma rápida saudação da parte do Senhor para as nossas vidas. Trago também a saudação de paz do apóstolo Luiz Henrique. Tivemos lá na noite de sexta-feira. Tratamos sobre assuntos da obra de Deus, do reino de Deus. E eu creio que está chegando um tempo novo para a nossa cidade de Sobral. Creio que grandes coisas o Senhor irá fazer na nossa cidade. E eu peço à amada igreja que entre em oração. Entre em oração, porque Deus, Ele vai fazer coisas grandes nesse lugar. Não é fácil, porque o inimigo, ele sempre vai se levantar oposto. Mas eu creio que a oração de um justo, ela ainda tem muito em seus efeitos. Amém, povo de Deus? Abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Perdão, 1 Coríntios. 1 Coríntios 13. Aleluia, Jesus. Verso de número 11. Eu quero nessa noite louvar a Deus pela vida dos nossos visitantes. Nosso irmão João Batista, profeta, tu és profeta. Deus abençoe, seja bem-vinda a irmã Júlia. Quantos estão felizes pela vida dos nossos visitantes? Aplauda ao Senhor. Aleluia, Jesus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sente o nome de Jesus. Queridos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta à igreja de Coríntios, no capítulo de número 13, ele inicia falando as seguintes palavras: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade ou amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. Paulo, quando ele fala para a igreja de Coríntios, ele falava para aquela igreja, porque aquela igreja era uma igreja dotada de dons espirituais. A igreja de Coríntios era uma igreja dotada de dons espirituais. Todavia a igreja de Coríntios, ela vivia em constantes conflitos, porque não havia entendimento, não havia concordância. A palavra do Senhor diz que quando há concordância acerca de algo na terra, quando há concordância acerca de propósitos na terra, no céu também será concordado e selado por Deus. Mas não era isso que a igreja de Coríntios vivia naquela época. Nós vamos ver isso quando Paulo ele começa a escrever essa carta, bem lá no começo, no capítulo de número 1. Nós vamos entender que Paulo ele vai pedir para aquela igreja, para que ela possa viver em comunhão, para que aquela igreja possa falar a mesma língua, para que aquela igreja possa pensar as mesmas coisas. E Paulo ele vai dizer que aquela igreja não lhe faltava nenhum dom.
mas todavia não havia comunhão entre os irmãos. E aqui no capítulo de número 13, que Paulo, ele vai falar acerca dos dons espirituais. Ele vai falar, não adianta falar bonito, pregar bonito, não adianta falar a língua dos homens, a língua dos anjos, não adianta profetizar se não tiver o amor. Só que quando chega no verso de número 11, Paulo, ele traz um grande ensinamento para a igreja. O que de fato realmente precisava, o de que fato realmente estava faltando na igreja de Coríntios. Paulo, ele falava acerca do amadurecimento. É isso que tem acontecido, é isso que tem faltado na igreja do Senhor nos dias de hoje. É tempo da igreja do Senhor amadurecer. É tempo da igreja do Senhor deixar de lado as meninices. É tempo da igreja do Senhor deixar de lado aquilo que impede, aquilo que limita você, muitas das vezes, de viver as promessas de Deus. Talvez você ainda não tenha vivido o melhor de Deus, ou talvez o seu ministério não tenha desfrutado o melhor de Deus ainda, porque está te faltando algo. E Paulo ele escreve para a igreja de Coríntios, uma igreja que vivia em conflitos constantes, falando que era tempo daquela igreja amadurecer. É tempo da igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje também amadurecer. É tempo de deixarmos de ser crente menino. Mas tem uma turma por aí que prega dizendo: é melhor ser menino, mas eu não adultério. Irmão, isso é mancada, isso é bobeira. Sabemos que quando nós falamos acerca de ser homens e de ser mulher, falamos de caráter, de personalidade, de posição. É tempo da igreja do Senhor Jesus amadurecer. É tempo da igreja do Senhor Jesus crescer. É tempo da igreja do Senhor Jesus entender que para poder desfrutar das promessas de Deus, precisamos ser moldados e lapidados por Deus. Mas isso só será possível se nós nos permitirmos ser moldados por Ele. O que tem limitado você, o que tem impedido você, no fundo você reconhece, irmão. No fundo reconhecemos as nossas falhas. No fundo reconhecemos aonde nós estamos errando. Reconhecemos que não desfrutamos do melhor de Deus porque temos sido negligentes em alguma área na nossa vida. Mas não agimos como aquele filho pródigo que reconheceu o erro, mas tomou uma atitude. Muitos reconhecem, mas não tomam atitude. Muitos sabem aonde está o seu erro, muitos sabem aonde está a sua falha. Mas do que adianta você reconhecer? Do que adianta você entender aonde está errando, aonde está pecando, aonde está sendo falho com Deus, se você não procura mudar os seus hábitos, se você não procura agir como uma igreja verdadeira do Senhor na terra? Do que adiantava para a igreja de Corinto ser uma igreja dotada de dons? Do que adiantava a igreja ser cheia do poder, cheia da unção? Eu quero aqui conjecturar isso. Eu quero aqui com você imaginar como que era um culto na igreja de Coríntios. Uma igreja completa, cheia de dons, cheia de profetas, cheia de revelações. O que dizer da palavra? Mas o que adiantava? Como seria um culto daquele nos dias de hoje? Diga para o irmão que está do seu lado: era apenas zoada, era apenas barulho. Assim como mental, assim como um sino que tine, era somente barulho, porque faltava para aquela igreja o amadurecimento espiritual, aquilo que faria ela verdadeiramente desfrutar do melhor de Deus. Diga: faltava o amor. Aleluia. Não adianta reconhecer. Não adianta apenas reconhecer, né? Chegou um tempo de você viver o melhor de Deus, e você vai viver o melhor de Deus. Mas para isso, querido, você vai ter que tomar uma atitude. Você vai ter que tomar uma posição. Você precisa olhar não para o seu tempo de fé, mas você precisa olhar aonde você tem errado e procurar corrigir os erros, tirar as falhas, arrancar as rapinas, aquilo que tem impedido você de viver o melhor de Deus. É tempo da igreja do Senhor amadurecer.
É tempo da igreja do Senhor agir como verdadeiros homens e mulheres de Deus, que muitas das vezes dizemos que somos, mas as nossas atitudes, os nossos erros, as nossas falhas não falam por nós. E não adianta abrir a boca, não adianta você se auto-intitular como homem e mulher de Deus, quando as suas obras não te justificam, ou a nossa fé não é justificada pelas obras. Sabe, queridos, eu estive em Fortaleza com alguns irmãos, e ali eu pude contemplar a magnitude, a glória de Deus. Não pelo tamanho da igreja, não pelo tamanho da multidão, não pela estrutura, mas eu pude ver no semblante de homens e mulheres que ali estavam a alegria, a satisfação, o desejo de estar na presença de Deus, servindo a Deus, adorando a Deus. O que mais me maravilhou, o que mais me encantou, foi eu ver pessoas que mesmo diante das lutas, que mesmo diante das provas, que mesmo diante dos dias difíceis da vida, elas não deixavam de expressar em seu rosto um sorriso alegre e feliz. Eu vou baixar o nível para você entender. Aqueles que muitas das vezes se dizem ser homens e mulheres de Deus, mas que não conseguem expressar um sentimento de alegria e de satisfação por estar na presença de Deus. Me perdoe, ainda está te faltando algo. Deus nesta noite, Ele quer que a igreja cresça, amadureça e entenda que ser verdadeiros adoradores é adorar a Deus em espírito e em verdade. Pelo amor de Deus, não deixe o problema, não deixe a afronta, não deixe as dificuldades calar a sua voz, tirar do seu rosto o semblante de alegria e de felicidade. Como servos de Deus, precisamos entender que tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece. Eu posso estar triste hoje, eu posso estar angustiado hoje, mas o Deus a quem eu fielmente sirvo me garante que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, e o propósito dele na minha vida, na sua vida, vai chegar. Se você crê e acredita, levanta a tua mão, abre a tua boca de profeta, de adorador, exalta e glorifica Ele. Que igreja somos que passa dia, que passa semana, que passa meses, que passa anos, e não conseguimos sequer mudar a nossa personalidade. Continua sendo a mesma mulher amargurada de espírito, continua sendo o mesmo homem amargurado de espírito, continua sendo a mesma mulher com um mau caráter, continua sendo o mesmo homem de mau caráter. Que igreja é essa que teve um encontro com Jesus e que não mudou, e que não se renovou, e que não se transformou? Ou não está escrito na palavra de Deus que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo? Se você é a igreja do Senhor e se verdadeiramente teve um encontro com Deus, você precisa entender: a mudança tem que vir, a lapidação tem que vir, e não importa se vai gerar dores, e não importa se vai trazer lágrimas, o importante é viver aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Por isso, viva o melhor de Deus, sem deixar o dia mau interferir nas promessas que Ele tem para você. Aleluia. Quando eu era menino, agia como menino, falava como menino, me comportava como menino, pensava como menino. Mas agora eu amadureci,
Diga para o irmão que está do seu lado: o tempo, ele precisa amadurecer você. Ele precisa transformar você. Deixe-se, diga, deixe-se ser mudado e transformado pelo tempo. Aleluia. Eu me encantei com aquilo, pastor. Detalhe, irmão, detalhe. Imagina só o tamanho geográfico da capital. Imagina só o tamanho da cidade. Não mediam esforços para ir. Eram quase 3.000 pessoas que não mediam esforços para sair de suas casas para adorar a Deus. Não, mas era para adorar, irmão, em espírito e em verdade, de corpo e alma. Não era com essa sua cara de general, não. Não é com essa sua cara, me perdoe, mas tem pessoas que a gente olha e a gente pensa que a pessoa ela vai dar em você. Tem pessoas que eu me limito de dar a paz do Senhor, porque eu tenho medo de estender a mão para dar a paz e levar um soco, porque a cara está fechada. É porque o meu dia não foi bom, pastor, e daí que não foi? Fechar a cara, se trancar, viver o seu mundo de angústia e de tristeza não vai te fazer bem. Mas abrir um sorriso e expressar na sua face, no seu rosto, a alegria que você tem de estar na presença de Deus, mesmo diante das dificuldades. Abrir um sorriso mesmo diante da luta. É verdadeiramente viver a palavra que diz: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece. Eu vou baixar o nível para você entender. As lutas, as provas não vão tirar você da presença, nem tampouco vai tirar de você aquele bem mais precioso que o Senhor te entregou, e você ainda não percebeu. Qual que é, pastor? A sua alegria, a alegria da salvação, que traz paz, que traz felicidade, que te coloca de pé, que te reverte a cada dia. E não importa se tudo está indo de mal a pior, quem tem a alegria da salvação adora, porque sabe e sente a importância que é de estar salvo nos dias maus. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: irmão, vamos fazer o seguinte, vamos procurar, diga, vamos tentar mudar para o nosso bem. Diga, vamos procurar nos comportar como verdadeiros adoradores. Aleluia. Porque os verdadeiros adoradores não tem tempo ruim para eles. Os verdadeiros adoradores, eles não ofuscam e nem permitem ser ofuscado pelos problemas o brilho. Que brilho é esse, pastor? O brilho do teu sorriso, que incomoda Satanás, que incomoda o inferno. Sabe quando é que Satanás ele tem a certeza que vai te derrubar? É quando ele lança a primeira prova, que você logo para de adorar e de sorrir e tranca a sua cara. Ele começa a perceber que houve uma mudança em você. Você mudou de comportamento, você mudou de personalidade, porque a prova chegou. Você já não consegue mais ser aquela pessoa alegre e feliz. Você não consegue mais adorar. Então o inimigo, quando ele percebe que na primeira prova você mudou no semblante, ele disse: opa, esse daí tá facinho de derrubar, é só lançar mais um que a gente consegue, vai lá. Mas aqueles que entendem, mas aqueles que sabem,
aqueles que têm a certeza de quem os chamou, aqueles que têm a convicção de quem os levantou. No dia mau, no dia da provação, eles vão entender que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Se a alegria vem pelo amanhecer, eu preciso entender que a prova não vai me abater, que a prova não vai me calar, que a prova não vai fazer com que eu mude o semblante. Me perdoe se você saiu da sua casa nesta noite para adorar o Senhor. Adore, aqui você tem liberdade para adorar. Não seja motivado pelo homem, mas seja motivado pelo Espírito Santo de Deus, que habita na sua vida, que coloca você de pé, que sustenta você, que fortalece você. Ele te trouxe aqui, foi Ele que permitiu que você chegasse até aqui. Aleluia. Eu saí daquele lugar dizendo: Senhor, traz para o teu povo. Porque, irmão, eu sou sincero, não sou hipócrita não. Eu rodo, já tive alguns ministérios em algumas igrejas. Eu conheço bem, conheço de perto o evangelho que se é pregado em nossa cidade. Ainda tem homens e mulheres de Deus nesse lugar, mas que estão precisando se levantar, que estão precisando sair do anonimato, que estão precisando se posicionar. Ainda existem homens e mulheres de Deus, ministros do Evangelho do Senhor Jesus, que precisam sair da caverna. Me perdoe a sinceridade. Eu tenho amigos homens e mulheres de Deus que olham para mim e dizem: pastor, eu prefiro não me misturar, eu prefiro permanecer no meu canto. Me perdoe, não vai tornar você melhor, pastor. Precisa sair da caverna, precisa levantar a bandeira do evangelho genuíno do Senhor Jesus. O evangelho genuíno precisa ser proclamado. Porque hoje, infelizmente, o que nós estamos vendo não são pessoas formando pessoas para as pessoas adorarem a Deus e morar no céu, não. Estamos vendo pessoas hoje que estão formando adoradores na placa do ministério, no homem. Isso precisa mudar, isso precisa acabar dentro da igreja, porque isso tem trazido opressão para o povo. Me perdoe, irmão, eu vejo no semblante de muitos crentes por onde eu ando a tristeza, a opressão, falta a comunhão. Hoje, para poder ver a igreja unida, é necessário ter promessas que tragam benefícios próprios para a igreja A, para a igreja B, para a igreja C. Porque se reunir em prol do reino não serve. Se reunir em prol do reino, Deus não está lá. O evangelho é diferente. Eu vejo igrejas se unindo, alugando sítios, rachando despesa de ônibus para levarem um rebanho, para passar uma madrugada e uma vigília. O evangelho lá é totalmente diferente. Fomos no Monte do Sabiaguaba orar por esse ministério, orar pela membresia, orar pela nossa cidade, orar pelos os que nos perseguem. Chegamos no monte, um irmão estava lá, não sei quem, disse assim: ô irmão, paz do Senhor, varão, paz. Tirou a foto nossa aqui agora, irmão. E a gente subia, e ali tinha pessoas, e onde a gente passava havia uma cumprimentação: a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz. O varão é de onde? Somos de Sobral. Amém, fica na paz. Havia uma comunicação no pé do monte. Aqui é diferente. Aqui eu já cheguei para ir no monte, estava determinada igreja lá. Quando nós chegamos, elas desceram. Há uma acepção, e essa acepção não é das ovelhas. As ovelhas, elas não têm problema em se misturar. O rebanho não tem problema em se misturar. Nós vamos ver isso dentro da Bíblia.
A briga que houve entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló não foi por conta das ovelhas. A briga é porque elas estavam se misturando. O problema era os pastores que não aceitavam as ovelhas se misturar. Não está sendo diferente nos dias de hoje. Hoje é pastor dizendo: a minha ovelhinha vai voltar, só vou sossegar quando lhe trouxer de volta. Aí a ovelhinha sem sabedoria se assanha toda, já está gordinha, já está com lã. Irmão, me perdoe a sinceridade. A igreja precisa amadurecer. Hoje está fácil demais tirar crente de outra igreja. Basta revelar pela carne. Basta revelar pela carne. Porque hoje falta conhecimento, falta amadurecimento para o povo de Deus. E hoje a gente olha e vê um povo oprimido. A gente olha hoje e vê um povo triste. Mas vem cá, que Deus é esse? Que céu é esse? Qual é a Bíblia que está sendo pregado para esses irmãos?